Ela é curtinha, ela é pequenininha, mas tem lições extraordinárias, tá? Eu vou abordar só algumas coisas aqui dentro dessa carta, e assim permitindo nosso Deus, eu acredito que nós vamos usar mais umas 2 quintas-feiras para... Podia até falar mais, vamos ver. Eu não vou falar quantas quintas nós vamos falar de Filemão, porque às vezes pode ser 2 ou 3, 4, 5, 6, então nós vamos estudando a carta a Filemão. Amém? Eu vou ler a carta toda aí, os 25 versículos, e aí nós vamos abordar os primeiros 7 versículos dentro da mensagem, tá? A tradução diz assim, ó, King James: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Tá vendo que culto no lar não é de agora, viu? Culto no lar é desde a igreja primitiva. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil, entretanto agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Meu Deus. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que, em teu lugar, me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo. Aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vós. Amém? Amém?
carta linda, não é? Sim ou não? Vamos lá. Nós vamos aprender, irmãos, que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreve 13 de suas cartas. E das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, a Epístola a Filemão é a menor de todas as outras cartas que ele já escreveu. Essa carta nós vamos entender dentro do texto que nós acabamos de ler, que essa carta ela é endereçada a Filemão. Filemão, quem é Filemão, pastor? Filemão é um homem rico daquela época e que tem muitos servos, né, ou escravos, e que tem muitas posses também. Era um homem da alta patente. Nós vamos ver que no antigo Império Romano havia mais de 60 milhões de escravos naquela época. Nós vamos também ver que a igreja de Colossos, sabe a epístola aos Colossenses que a gente lê? Nós vamos ver que a igreja de Colossos era na casa do irmão Filemão. Era na casa dele a igreja de Colossos. E nós vamos ver também, dentro das escrituras e também historicamente, que as pessoas que o apóstolo Paulo menciona aqui, Áfia e Arquipo, Áfia era esposa de Filemão e Arquipo era filho de Filemão. E Epáfras era o fundador da igreja de Colossos, tá bom? Então nós vamos ver também, dentro das escrituras e historicamente, que o apóstolo Paulo, ele nunca visitou a igreja de Colossos. Ele não foi lá. Quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. Mas, mesmo Paulo não fundando essa igreja e nunca ter visitado essa igreja, nós vamos ver dentro do texto que Paulo sempre fazia orações pela igreja de Colossos e por todos os irmãos que se encontravam lá. Filemão, um homem rico, de muitas posses, nós vamos ver que a igreja era na casa dele, pelo fato de Filemão ter se convertido pelo ministério do apóstolo Paulo. Paulo saiu da cidade de Éfeso, na época, e a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor daquela época, de onde as igrejas foram plantadas. Dentre várias igrejas, as quais foram a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia e Herápolis e a igreja também de Colossos. Então nós vamos ver que Paulo, ele vai viajar para a cidade de Jerusalém. Quando ele chega lá na cidade de Jerusalém, ele é preso. E quando ele é preso, ele fica preso ali 2 anos em Cesareia e ele opta ali por ser julgado na cidade de Roma. Então, quando ele chega ali, no meio desse interim, no meio dessa toda essa situação, o que vai acontecer? Um escravo de Filemão, dentre vários escravos de Filemão, um deles, ele foge da casa de Filemão. E ele não só foge, mas também ele traz um prejuízo material para Filemão. Qual é o prejuízo? Ele rouba Filemão e foge. Quando esse escravo, além de roubar Filemão, e ele foge para bem longe. E ele decide ir para qual cidade? Esse escravo. Ele decide, presta atenção nisso, ele decide ir para a cidade de Roma. A maior cidade do mundo naquela época. Mas, presta atenção, irmãos, que isso é extraordinário. Por providência divina, além desse escravo ser uma pessoa complicada e ladrão da época, quando ele foge da casa de Filemão, rouba Filemão e foge, ele vai para a cidade de Roma. Quando ele chega na cidade de Roma, o que acontece? Ele é preso. Irmã Maria, e esse escravo, quando ele é preso, adivinha em qual prisão que ele vai parar? Na mesma prisão que o apóstolo Paulo estava. E na hora que ele chega nessa prisão, quem está lá acompanhando o apóstolo Paulo? Epáfras, o fundador da igreja de Colossos. Na hora que ele chega, ele olha quem lá? O Onésimo. Falou, o que você está fazendo aqui? Porque Epáfras fundou a igreja de Colossos na casa de Filemão. E Epáfras conhecia Onésimo. Olha para você ver a ação divina de Deus. Olha para você ver. Quando Onésimo foge da casa de Filemão e rouba ele foge, ele fala, vou para a cidade de Roma.
Chega lá, ele arruma problema. Na hora que ele chega lá e arruma problema, ele é preso. Na hora que ele chega dentro da prisão, quem está lá? Paulo e Epáfras. E aí, isso eu entendo como o quê? Eu entendo uma ação divina da parte de Deus. Eu entendo Deus na direção da vida de Onésimo. Porque dentre vários lugares que Onésimo podia fugir, irmãos, ele vai fugir justamente para a cidade de Roma, vai preso e encontra com o apóstolo Paulo e Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, dentro da casa de Filemão. Então, quando ele chega lá, o que vai acontecer? Paulo ganha ele para Cristo. Paulo era terrível, irmão. Paulo era um evangelizador nato, um ganhador de alma. Na hora que ele chega lá, ele prega o evangelho para Onésimo e ganha ele para Cristo. Agora, irmão, você vai entender o quê? Que ele não é capturado mais pelos soldados de Roma, mas ele é capturado pela graça divina de Deus. Oh, glória a Deus. Agora ele não está preso pelos soldados de Roma. Agora ele está preso pelo evangelho de Cristo Jesus. Então o que é que nós vamos ver? Que a vida de Onésimo é transformada. Ele passa agora a servir a Paulo na prisão. Ele passa agora a ser companheiro na prisão. Ele passa agora a auxiliar o apóstolo Paulo na prisão, porque agora ele é uma nova criatura, agora ele é uma pessoa transformada, agora ele teve um encontro com Cristo, agora Paulo evangelizou ele, ganhou ele para a obra do Senhor Jesus. Mas aí o que vai acontecer, irmão? Tem um problema agora para ser resolvido. E qual é o problema que precisa ser resolvido? O problema é que na época, quando um escravo fugia do seu dono, presta atenção, o dono dele, o senhor do escravo, tinha algumas opções para poder fazer com aquele escravo fugitivo. Primeiro, podia matá-lo. Segundo, matá-lo como? Podia decapitá-lo. Podia crucificar o seu escravo. E se não quisesse decapitá-lo e nem crucificar, ele poderia marcar na sua testa, com um ferro quente, um F de fugitivo. Então agora, Paulo entende que Onésimo precisa voltar ao seu Senhor. Agora Paulo vai entender que Onésimo precisa voltar para Filemão. E aí o que nós vamos ver? Por quê? O que é de interessante no nome de Onésimo? O nome de Onésimo significa útil. Paulo vai falar para Filemão. Filemão, Onésimo foi inútil para você. Mas o nome dele significava o quê? Útil. Porque é assim, irmão. Presta atenção nisso. É assim. Mesmo o nosso nome significando ser útil, muitas vezes nós somos inúteis. Mas Deus já deixa essa marca no meu coração e no seu coração. Para deixar bem claro que a gente pode até ser inútil para as pessoas, mas para Deus você é útil. Porque o mundo lá fora, presta atenção nisso, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, não dão valor em nós, irmãos. Não dá valor em você. Não dá valor em mim. O mundo não dava valor. E tinha razão. Porque nós éramos escravos fugitivos. Nós só produzíamos prejuízos para as pessoas. Ninguém queria a gente perto, irmão. Nós éramos inúteis. Mas quando a graça nos alcança, quando a presença de Deus nos alcança, quando nós temos um encontro com o verdadeiro evangelho, Deus nos mostra que nós somos úteis, porque Ele nos ama, e para Ele aquilo que não valia nada passa a valer, porque você foi comprado, não foi com ouro e nem com prata, mas você foi comprado com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Fala para a pessoa do seu lado aí, fala assim, ó, você poderia ser inútil, mas agora você é útil na graça de Deus. Diga glória a Deus. E aí o que é que nós vamos ver, irmãos? Paulo mandando uma carta para Filemão, que é a carta que nós acabamos de ler. Então, ele vai falar para Filemão que o seu escravo fugitivo, ele foi capturado. Só que ele não foi capturado pelos soldados. O seu escravo fugitivo foi capturado pelo evangelho. Agora ele não é mais inútil. Agora ele é
uma pessoa útil. Agora ele não é mais escravo, agora ele é um homem livre em Cristo Jesus. Paulo vai dizer também para ele que além de Onésimo ser útil, além de Onésimo agora não ser mais escravo e ser um homem livre em Cristo Jesus, Paulo ainda vai falar para Filemão: Filemão, ele é meu filho. E outra, não é qualquer filho não, viu? Ele é meu filho amado. Oh, glória a Deus. E aí ele vai falar ainda para Filemão: Filemão, eu te digo ainda, recebe ele como irmão amado. Ele vai falar ainda, e outra, Filemão, se ele te deu algum prejuízo, se ele está te devendo alguma coisa, pode colocar na minha conta que eu pago. Olha o que o apóstolo Paulo manda na carta. E outra, só quero te lembrar uma coisa também, viu? Que quem está me devendo é você. Você me deve até a sua própria vida. Aí Paulo vai falar isso para ele. E nós vamos ver, irmãos, que esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho que muda a vida de um ser humano. Esse é o poder do Evangelho que muda a trajetória de um homem. Esse é o poder do Evangelho que faz de um homem escravo um homem livre para adorar e glorificar o nome dele. Esse é o poder do Evangelho. E o Evangelho exige isso de nós, irmãos. Olha para você ver, ó, no versículo de número 21, capítulo 1, verso 21, cadê a minha assistente? Minha assistente não está bem hoje, né, minha filha? Ela está doentinha. Me ajuda lá, minha filha. Olha para você ver que o Evangelho nos faz ir além. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. O Evangelho nos faz ir além. Olha o que o versículo 21 vai dizer, ó. Olha o que Paulo fala. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Por quê, irmãos? Olha para mim. Porque o Evangelho nos faz isso. O verdadeiro Evangelho faz a gente ir além. Olha o que o apóstolo está falando. Eu estou confiante de que você vai fazer além do que eu estou te pedindo. Por quê? Porque o Evangelho nos faz ir além. O Evangelho nos faz fazer mais pelo próximo. Quando a gente vive de acordo com o Evangelho, nós sempre vamos fazer além do que devemos fazer. O que Jesus diz? O que Jesus diz? Se alguém chegar em você e falar assim, ó, anda 1 milha comigo, o que Jesus falou? Anda 2. Se o teu irmão se sentir frio, o que ele falou? Tire o seu casaco e dê para ele. Ou seja, o Evangelho faz exceder a justiça dos fariseus. Quando os fariseus cumpriam a sua justiça, que quando eu falo fariseus, eu estou falando dos religiosos, quando eles cumpriam a sua justiça, Jesus falou assim, ó, vocês fazem o que é a justiça dos fariseus, eu porém vos digo que vocês têm que exceder a justiça dos fariseus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você só faz aquilo que é te mandado, você está sendo um religioso. Agora, se você faz além do que a religiosidade pede, você está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho nos faz ir além. Paulo está falando, eu estou confiante de que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Porque o Evangelho faz isso. Então, nós vamos ver que Paulo, quando ele se apresenta, olha aí, ó, capítulo 1, verso 1, filha, coloca aí. Quando Paulo se apresenta, ó, tem epístolas que o apóstolo Paulo vai escrever, ele fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Sim ou não? Ele se apresenta assim. Como que Paulo vai se apresentar, Filemão, na sua carta? Olha lá, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não fala apóstolo. Paulo não fala assim, ó, Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não, mas ele vai se apresentar, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E por que Paulo não se apresenta como apóstolo, mas ele se apresenta como prisioneiro? Por quê? Por que isso? É porque essa carta é uma carta para dar ordens. Presta atenção, gente. Paulo era inteligentíssimo. Essa carta que ele está mandando é uma carta para dar ordens. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com essa carta, fazendo um apelo. E quando ele vem com um propósito, com a carta, para fazer um apelo, ele vai fazer um apelo de coração para coração.
Então ele não vai se apresentar como apóstolo para Filemão, que ele nem precisava fazer isso. Ele não precisava defender o seu apostolado, sabe por quê? Porque Filemão era seu filho na fé. Quem ganhou Filemão para Jesus? Foi Paulo. Então ele não precisava impor como apóstolo para o seu filho que ele ganhou para Jesus. Mas ele fala assim, Paulo, prisioneiro. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer um apelo. É de coração para coração. O apelo é de amigo para amigo. Essa carta, presta atenção, essa carta não é uma carta pública. Essa carta é uma carta privada de um amigo para outro amigo. Então, é isso, é justamente isso que ele está fazendo. Então, ele não precisa se apresentar como um apóstolo, ele vai falar, Paulo, prisioneiro. Você está vendo aqui, meu amigo, a minha situação? Porque Paulo estava preso. Presta atenção, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E Epáfras, que era o fundador da igreja de Colossos, estava visitando Paulo. E quem chega lá, como eu já disse, Onésimo. Então, Onésimo, Paulo ganha ele para Jesus. Então, ele está escrevendo essa carta dentro da prisão para enviar. E aí ele vai falar de amigo para amigo. Ele está falando de coração para coração. Então, ele está fazendo um apelo para Filemão. E além disso tudo, nós vamos ver o que, irmãos? Que além de Filemão ser uma pessoa convertida e que fazia diferença e que foi encontrada pelo evangelho e que mudou a vida dele, ele e toda a sua família era comprometida com a obra de Deus. Por quê? No versículo 2, olha para você ver o verso de número 2, ó. Olha lá, ó. A irmã Áfia, quem é essa Áfia? A esposa de Filemão. E ele vai falar assim, ó. E Arquipo. Quem é Arquipo? Filho de Filemão, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Então nós vamos ver que toda a família de Filemão era comprometida com a obra do Senhor. A mulher e o filho. Nós vamos ver também que quando Epáfras viajou para Roma para visitar o apóstolo Paulo, quem assumiu o lugar de pastor lá na igreja? O filho de Filemão, Arquipo. Por isso que ele falou lá, ó, Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Então era uma família comprometida com o evangelho. Era uma família comprometida com a obra. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a carta foi remetida não só a Filemão. Quando o apóstolo Paulo manda a sua carta, ele não mandou só diretamente a Filemão, mas toda a sua família também. E também para toda a igreja que estava em sua casa. Por quê, pastor? Porque quando a carta chegasse lá, ela ia ser lida diante de todos os irmãos. Então, está vindo direto a Filemão, que é o responsável ali, porque Onésimo era seu escravo, mas também a sua esposa, Áfia, ao seu filho que tinha assumido como pastor no lugar de Epáfras, que estava junto com o apóstolo Paulo, mas também toda a igreja, porque você acha que toda a igreja também não sabia que Onésimo tinha fugido e tinha roubado a Filemão? Hã? Aí Paulo está mandando a carta para ler diante de todos. E esse é o pedido, esse é o apelo. Só que nós vamos ver também uma qualidade tremenda, uma qualidade extraordinária na vida de Filemão. Fala, pastor, qual é a qualidade? É que ele tinha o dom da hospitalidade. Porque, vamos falar a verdade, não é qualquer um que aceita a igreja na sua casa. Sim ou não? Tem que ter o dom da hospitalidade, não tem, irmão? Imagina a igreja toda na sua casa. Não sobe no meu sofá. Hã? Não mexe aí. Não, isso aí não pode usar. Não. Filemão tinha um dom da hospitalidade. Filemão era tremendo. Filemão acolheu toda a igreja de Colossos era na casa de Filemão. É lógico que era uma bruta de uma casona extraordinária, porque Filemão era rico e muito rico. Então, nós vamos ver que Filemão tinha o dom da hospitalidade. Então, vamos lá. A primeira lição, 3 lições. Essa mensagem é rápida. 3 lições que a gente aprende com Filemão. A primeira lição, o que nós vamos aprender dentro dessa carta? Que Paulo enaltece as qualidades de Filemão, ou seja, Paulo faz elogios. Agora presta atenção, olha aqui para mim, que eu já comecei já fiz a introdução, agora vou começar a aplicar para você. A primeira lição, Paulo faz elogios para Filemão. Irmão, vamos falar a verdade? Tem pessoas que têm dificuldade de elogiar o outro. Sim ou não? Tem pessoas que falam assim, eu não vou elogiar, porque senão o elogio vai fazer mal para a pessoa. Faz mal se você for falso, e o elogio que você estiver falando é falso, não é o elogio que você queria dizer. Nós precisamos fazer elogios um para os outros, viu? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas
o irmão Renato é uma benção. Aí eu falo pro PH, nossa, o irmão Renato é uma benção. Eu falo pro Daniel, nossa, o irmão Renato é uma benção. Mas o Renato nunca ouve isso da minha boca. Nós precisamos elogiar mais uns aos outros. Paulo faz isso. Paulo elogia Filemão. Irmão, isso faz bem. Não é só elogiar os irmãos também, não. É elogiar os próprios de casa. Viu? Elogiar o dom, o talento, o esforço. Isso faz bem. E nós aprendemos isso, Paulo elogiando Filemão. Nós precisamos elogiar mais. Ô irmão, como você é uma bênção para a minha vida. Como Deus te usa para ser um instrumento na mão de Deus para abençoar a minha casa. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, essa é a primeira lição. O elogio. Fala para ele e para ela, fala assim, você está precisando elogiar mais. Amém? Amém? Olha para você ver, olha o verso 5, olha o verso 4, ó. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, ó. Olha que jeito que ele começa a carta. Constantemente dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo faz. Olha o verso 5. Olha que coisa extraordinária. Porquanto, ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor para com todos os santos. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o apóstolo Paulo elogiando. E agora, aqui tem algo extraordinário. Fala, pastor, qual? Olha o verso 5. Porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor. Agora presta atenção, fala assim, ó. Fé que tens no Senhor. Vamos lá para você aprender. Fé que tens no Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, ó. E do teu amor por todos os santos. Então a gente tem duas coisas aqui, sim ou não? Ó, primeira coisa que a gente tem, a fé que ele tem em Deus. E o amor que ele tem por os irmãos. Olha aqui para mim. O que é isso? Isso aqui é o horizontal com o vertical. Ó, vertical, fé com Deus. E, não, falei errado. É isso mesmo. E horizontal, vamos de novo? Ó, vertical, fé com Deus. E horizontal, amor com todos os santos. Isso é inseparável, viu? Presta atenção. Isso é inseparável. Não vem querer falar que a pessoa ama a Deus, tem fé em Deus e não suporta o seu irmão do lado. Isso não existe. Ó, presta atenção. A medida da sua fé é medida pelo amor e o tratamento que você tem com o irmão do lado. Eita glória. Vou repetir isso de novo, viu? A medida da sua fé é medida pelo amor que você tem ao irmão do seu lado. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Ó, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor e do teu amor por todos os santos. Como que eu falo que eu tenho fé em Deus, sendo que eu não suporto meu irmão, eu não dou nem a paz do Senhor para o meu irmão? Que é isso? Que evangelho que é esse? Como que eu falo que eu sou crente, sou do reteté? Eu sou profeta, viu? Eu entrego revelação. Deus me mostra o raio-x da vida da pessoa inteirinha. Aí você vai ver, ela é briguenta, fofoqueira, não dá a paz do Senhor para ninguém na rua. Você passa perto da pessoa, a pessoa passa na outra calçada. Quando não tem uns aí, né? Que quando me... Tem uns aí que você encontra, irmão. Presta atenção. Tem uns aí que você encontra na rua, sabe que você é pastor, sabe que você é crente, e fala assim, boa tarde, tudo bem? Que boa tarde, irmão, é a paz do Senhor. Boa tarde, bom dia. Não é errado falar bom dia, boa tarde, não, mas bom dia, a paz do Senhor. Aprende uma coisa, viu? Que a paz do Senhor você não dá para a pessoa por causa que ela é crente. A paz do Senhor você dá porque você tem paz. O que Jesus disse? Quando você chegar numa casa, saúde aquela paz com a paz.
Se eles receberem a paz, ok. E se eles não receber, a paz volta para você. Oh, glória. Então você não cumprimenta a pessoa porque ela é crente. Você cumprimenta porque você carrega a paz que Deus te deu. Oh, glória a Deus, aleluia. Então na hora que eu ando aí para a rua, paz do Senhor, não é por causa que você é crente ou por causa que uma pessoa é crente, não. É porque eu carrego a paz dentro de mim, e se eu carrego a paz, eu também ofereço. A paz do Senhor seja contigo. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão para adorar ao Senhor. Fala para a pessoa assim, ó, porque essa frase tem que ser gravada no seu coração. A medida da sua fé, vai, ela é medida de acordo com o tratamento que você tem com o próximo. É vertical e horizontal. Aleluia. Amém? O que o apóstolo João fala na sua primeira carta? Presta atenção. Se alguém afirma... Oh, mas isso aqui é extraordinário. Ó, olha o que o apóstolo Paulo falou. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Oh, glória. Aí vem. Ai, eu amo a Deus. Deus é meu amor. Meu amorzinho. Aí a pessoa do lado não dá nem a paz do Senhor, odeia o irmão, quer a morte do irmão. O que é isso, meu? Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, a sua comunhão com Deus tem que ser no mesmo nível da comunhão com o seu próximo. Oh, glória! Oh, meu Deus, eu estou sentindo a presença da palavra viva aqui entre nós. E o que o apóstolo Paulo falou? O apóstolo Paulo não falou assim, ó, eu estou ouvindo de você, Filemão, que você é um homem de muita oração, que você é um homem de muito jejum. Não, ele está falando assim, ó, eu ouço testemunho que você tem fé em Deus e que você ama os irmãos também. Aleluia. É isso que tem que ser falado de mim e de você. É que você tem fé em Deus e que o seu amor também é expressado para o irmão do próximo. Fala assim, ó, é isso que vai falar de você. Esse é o testemunho que você tem que dar. Quantos podem dar glória a Deus? Então Filemão tinha vida com Deus e comunhão com os irmãos. Amém? Agora vamos fechar aqui para a gente ir para a segunda lição. Se você vê uma pessoa que se acha muito crente, do reteté, do fogo, viu? Ai, eu sou cantora gospel. Né? Porque tem as cantoras gospel. Eu sou cantora gospel. Né? Eu sou cantor gospel. Eu sou ministro de louvor gospel. Mas dentro de casa é o Satanás, tem alguma coisa errada. Tem gente que, ó, além de não ter comunhão com os irmãos da igreja, ele não tem comunhão nem dentro de casa. Tem alguma coisa errada ou não? Tem. Está errado. A sua fé tem que ser de acordo com o nível que você trata o seu irmão. Amém? Diga glória a Deus. Ô, irmão, eu amo isso. Isso aqui eu amo. Isso aqui é a palavra. A gente aprende ou não aprende? Vamos para a segunda? O que nós vamos aprender? Que a fé de Filemão era demonstrada não só de palavras, mas por obras. Oh, glória a Deus. Olha o verso número 6, ó. Vamos lá. Verso número 6. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento que todo bem de que dispomos está em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando que a comunhão procede da fé e que ela seja eficada pelo pleno conhecimento de todo bem. Então fala assim, ó, fé, todo bem. Fala assim, quem tem fé, pratica o bem. Oh, diga glória a Deus. Ou seja, não é simplesmente falar que tem fé em Deus. Porque falar que tem fé em Deus é fácil. Qual é a prova que você tem fé em Deus? É as suas obras. O que adianta eu falar que eu tenho fé em Deus, só que as minhas obras diz ao contrário? O que adianta? Hã? Então não é só falar que eu tenho fé.
As minhas obras têm que comprovar a fé que eu falo que eu tenho no Deus que eu sirvo. Então, quem vai dizer com mais propriedade a respeito disso é o apóstolo Tiago. E ele vai falar que se você tem obras, o apóstolo Tiago vai falar que se você não tem obras, a sua fé não é verdadeira, a sua fé é morta. Ou seja, eu tenho fé, só que você não pratica nada, então a sua fé não é verdadeira, a sua fé é morta. Então a minha fé não é verdadeira, a minha fé é morta. Quando que eu mostro que a minha fé é viva? Quando eu pratico boas obras. Além de eu falar, eu pratico aquilo que eu falo e acredito no Deus poderoso. Então, nós precisamos entender, presta atenção, que você é justificado diante de Deus pela fé, mas você se justifica diante dos homens pelas obras. Oh, glória a Deus. As suas obras não é justificação para você ser salvo, porque você é salvo pela justificação, pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue. Mas você se justifica diante dos homens, a sua fé através das suas obras. Fala para a pessoa assim, ó, além de você ter fé, pratica ela também. Faça boas obras. Oh, glória a Deus. Você pode adorar a Ele. Amém? Número 3, o que nós vamos ver que nós aprendemos aqui? Que Paulo enaltece o efeito do amor de Filemão na vida das pessoas. Além disso tudo, Filemão também tem um amor na vida das outras pessoas. Olha o verso número 7. Olha o que diz, ó. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu... Ah, irmão, vamos ler? Vamos ler? No 3, 1, 2, 3. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Oh, quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Presta atenção, gente. O que nós estamos vendo aqui? Que o coração dos santos tem sido reanimado através de quem? Através da vida de Filemão. Isso é extraordinário, missionário. Por quê? Olha lá, ó. Pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Agora vamos falar a verdade, para a gente começar a partir para a conclusão? Como é bom, não tem coisa melhor do que você chegar perto de pessoas que te animam. É ou não é? Sim ou não? Olha lá. Filemão, eu tenho ouvido do seu amor. E através de você, o coração dos santos tem sido reanimado. Meu Deus, esse Filemão era uma bênção. Todo mundo queria um Filemão do lado. Porque chega triste, irmão, a pessoa sai alegre. Você chega querendo desistir, você sai renovado e com vigor. Você chega querendo parar, as suas forças é renovada. Quando você encontra um irmão que reanima o coração dos outros, é maravilhoso. Todo mundo quer ele perto. Você faz um churrasco, ó, não deixa de chamar o nosso irmão Filemão, não, porque a gente gosta da presença de Filemão. Sim ou não? Vamos fazer um jantar? Ó, chamou o Filemão? Você chama o Filemão. Vamos fazer uma pipoca? Você chama o Filemão. Vamos sair de viagem? Vamos levar o Filemão, porque ele reanima o nosso coração, ele nos traz alegria, a presença de Deus está na vida dele, ele transmite esperança e fé, porque ele não só fala que tem fé, mas ele também tem comunhão com todo mundo, ele transmite a graça que ele vive para as pessoas. Oh, recebe essa graça da palavra de Deus, recebe essa graça da presença do Espírito Santo. Essa noite o Espírito Santo está clamando nesse altar. Eu quero uma igreja com as características de Filemão. Meu Deus, que essa noite nós possamos sair daqui com a graça divina dentro do nosso coração para exercer o que Filemão exercia com todos os santos da igreja. Oh, glória! Agora, pelo contrário também, irmãos, é tão ruim quando a gente chega perto de uma pessoa que é só palavra negativa, sim ou não? Você chega, e aí, como é que tá? Ixi, é só prova. Sim ou não? Você fala, e aí, como é que tá? Ih, maior, tá difícil.
Eu gosto do Sr. Benedito. Acorda, Sr. Benedito. O Sr. Benedito é uma benção. Quando eu chego, eu falo assim, fala comigo, Sr. Benedito. Eu falo com ele, fala comigo, Sr. Benedito, como é que o senhor está? Ele fala assim, ó, melhor impossível. Você chega, ô, Sr. Benedito, como é que tá as coisas? Tá bom demais. Ô, glória! Aleluia! Tão bom que você que está sofrendo de insônia, nosso Benedito nem sofre. Ele está aí com a graça e com a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, transmita só coisas boas. Você é reanimador de coração. Ô, glória! Amém! Amém! Que essa noite nós possamos fazer igual Filemão. Que essa noite nós possamos fazer igual o apóstolo Paulo. Aqui eu concluo. O apóstolo Paulo iniciou dizendo, eu sou um prisioneiro. Só que eu sei que eu estou falando de coração para coração, Filemão, porque eu te conheço. E eu sei que esse pedido que eu vou fazer para você receber, Onésimo, você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Porque você tem dado testemunho de que você é uma pessoa diferente. Levante-se dando glória a Deus e vamos fazer uma oração. Ori calamante, ori lamassori andaramaias. Oh, glória a Deus, que essa noite nós possamos ser igual Filemão. Que essa noite nós possamos ter essa certeza que a gente sempre vai fazer além, aleluia. Porque além de nós falarmos que nós temos fé, nós temos comunhão um com o outro. A gente é reanimador de coração. Se alguém chegar e falar, eu estou desanimado da igreja, fala assim, você não vai desanimar não, porque Deus é poderoso. Joga fogo nesse coração que está apagando, joga fogo nesse coração que está gelado. Você é um instrumento na mão de Deus, faça como Filemão essa noite. Oh, glória! Amém! Amém! Paulo sabia com quem estava falando. Por isso que Paulo falou o quê? Eu sei que você vai fazer além do que eu estou te pedindo. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Porque é extraordinário quando tem uma igreja assim, que vai além, que faz além, que demonstra sua fé, que demonstra suas obras, que se dedica, que reanima os corações.